Romanos capítulo 15, versículo 1 até o versículo 13. Nós que somos fortes na fé, devemos ajudar os fracos a carregarem as suas cargas e não devemos agradar a nós mesmos. Pelo contrário, cada um de nós deve agradar o seu irmão para o bem dele, a fim de que ele cresça na fé. Pois nem o próprio Cristo procurou agradar a si mesmo, pelo contrário, como dizem as Escrituras Sagradas, as ofensas daqueles que te insultaram caíram sobre mim, porque tudo o que está nas Escrituras foi escrito para nos ensinar, a fim de que tenhamos esperança por meio da paciência e da coragem que as Escrituras nos dão. Que Deus, que é quem dá paciência e coragem, ajude vocês a viverem bem uns com os outros, seguindo o exemplo de Cristo Jesus. E isso para que vocês, todos juntos, como se fossem uma só pessoa, louvem o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceitem uns aos outros para a glória de Deus, assim como Cristo aceitou vocês. Pois eu lhes digo que Cristo se tornou servo dos judeus, a fim de mostrar que Deus é fiel, para fazer com que se cumprissem as promessas feitas por Deus aos patriarcas, e para fazer com que os não-judeus louvassem a Deus pela sua bondade, como dizem as Escrituras Sagradas. Por isso eu te louvarei entre os que não são judeus, e cantarei louvores a ti. Elas também dizem: vocês que não são judeus, alegrem-se com o povo escolhido de Deus. E dizem ainda: todos os que não são judeus louvem o Senhor, que todos os povos o louvem. E também Isaías diz: virá um descendente do rei Davi, filho de Jessé, ele aparecerá para governar os que não são judeus, e eles terão esperança nele. Que Deus, que nos dá essa esperança, encha vocês de alegria e de paz, por meio da fé que vocês têm nele, a fim de que a esperança de vocês aumente pelo poder do Espírito Santo. Muito bem, esse começo do capítulo 15 traz dois temas importantes que são lidos ou que são explicados por Paulo escrevendo aos Romanos a partir daquilo que ele já vinha falando desde lá do começo, né? Praticamente o que Paulo está tratando aqui, da relação dos irmãos, como é que os irmãos devem se relacionar um com o outro, e ele começa o capítulo 15 dizendo o seguinte: vocês que são fortes na fé, ou seja, que tem uma fé que lhes dá segurança, que lhes dá certeza das coisas, vocês devem tratar aqueles que são fracos na fé de uma maneira cordial, de uma maneira em que eles sejam também, por causa da sua maneira de agir, eles também se desenvolvam, que eles também cresçam na fé, tá? Você pode olhar para esse texto e dizer assim: tá, como é que a gente vai avaliar a si mesmo? Como é que nós vamos dizer se nós somos fortes ou fracos na fé? Né? Paulo fala aí: vocês que são fortes na fé. Mas como é que o sujeito sabe se ele é forte na fé? Como é que ele sabe se ele não tem uma fé, para usar a expressão das traduções antigas, né? Meio claudicante, meio manca, né? Tem fé até a página 3, né? Quando a coisa aperta, o sujeito espana, né? Se você pegar aí a expressão que ele usa, ele vai dizer assim, né? Ó, nós que somos fortes na fé. Ele está se colocando como alguém que é forte na fé. Como é que nós vamos dizer que somos fortes na fé? O que você acha que seria o critério para dizer nós somos fortes na fé? Como a gente diz que é forte na fé? Como a gente diz fulano não é forte na fé, é fraco? Qual é o critério? Vamos pensar aqui juntos. Se você for pensar a partir, digamos assim, do que a gente poderia chamar do senso comum das igrejas, você vai dizer que é forte na fé o sujeito que frequenta a igreja,
o sujeito que participa das atividades da igreja, o sujeito que participa das coisas que são realizadas em outras ocasiões que não seja os eventos normais da igreja, né? Então, nós temos aí, todo domingo tem culto, então o sujeito vem nos cultos. Não, mas tem gente que não vem só no culto, ele vem na reunião de oração, ele também participa dos ensaios do coral, ele também participa quando tem algum evento especial, quando o pessoal resolve fazer um projeto, alguma coisa assim, para atender as pessoas, ele também vai lá e participa. Você acha que uma pessoa que está envolvida com tudo isso, poderia ser chamada de forte na fé? Ou não? Teve gente que fez assim, teve gente que fez assim. Sim ou não? No senso comum da igreja, a gente diria, é uma pessoa que está envolvida com as atividades da igreja. Isso significa ser forte na fé? Não necessariamente, tá? É claro que aquilo que a gente faz, né, o nosso comprometimento com a vida, não da igreja, porque a igreja, e aqui eu preciso fazer uma distinção que é importante e que é muito comum de haver confusão na igreja. Igreja e reino de Deus não são a mesma coisa, tá? Reino de Deus é aquilo que Jesus anunciou na sua mensagem, na sua proclamação do Evangelho. Aquilo que é o ensino de Jesus é o ensino para que você participe do reino de Deus. A participação no reino de Deus é aquilo que determina se nós temos ou não temos fé, tá? Isso é importante você entender. Não, tá procurando o microfone sem fio, já achou, tá ali, não é? Então veja só, não confunda a igreja instituição, a igreja do local, seja a nossa aqui ou qualquer outra igreja daqui da cidade ou de outro lugar. Não confunda igreja, comunidade de fé, com o reino de Deus. A igreja, comunidade de fé, faz parte do reino. O reino é maior do que a igreja. E o compromisso da pessoa que determina se ela tem fé ou não tem fé, não é com a igreja, comunidade de fé, e sim com os valores do reino de Deus, tá? Então, o que é que determina se a pessoa tem fé e se ela possa dizer, nós, como Paulo fala aí no texto, nós que somos fortes na fé, nós que estamos comprometidos com os valores do reino de Deus, ensinados por Jesus. Significa que você nunca vai fazer nada de errado, você não vai fazer escolha errada e nem vai fazer alguma coisa que destoe do reino de Deus? Não. Em algumas ocasiões nós vamos fazer escolhas más, nós vamos tomar decisões que não combinam com o reino e nós vamos precisar corrigir essas decisões, tá? Para isso que existe a relação daquele que crê com Deus e a relação daquele que crê com os outros que creem e até com os que não creem. Tem hora que você vai fazer coisas que não agradam a Deus, e o que você tem que fazer? Consertar aquilo que você fez, né? Então, um dos elementos que podem nos ajudar a entender isso é o que Jesus ensina na oração do Pai Nosso. Lembra lá, né? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, não o nosso, né? Não sou eu que quero a glória e tal coisa. Aí lá no meio ele fala assim: perdoa as nossas ofensas, as nossas dívidas, como nós perdoamos os que nos ofendem ou os nossos devedores. Você está dizendo para Deus o seguinte: o perdão que eu peço ao Senhor é como o perdão que eu ofereço para os outros. Precisa estar comprometido com o reino de Deus para você dizer assim: Senhor, perdoa o meu pecado como eu perdoo aquele que peca contra mim e que faz algo que me prejudique, né? Porque você está dizendo para Deus: se eu não perdoar o outro, eu estou dizendo para o Senhor também não me perdoar, né? O seu pedido de perdão está mentiroso, né? Por isso que eu sempre acho complicado. Eu não tenho nenhum problema em repetir a oração do Pai Nosso,
mas quando ela se torna algo automático, que você fala porque todo mundo sabe de cor, né? Sem que você pense naquilo que você está falando, né? Acaba que ela fica uma coisa inócua. Eu estou falando, mas eu não tenho compromisso com isso, né? Então, não confunda reino de Deus com comunidade de fé. Ter fé em Deus e ter uma vida que seja forte na fé significa estar comprometido com os valores do Evangelho, com os valores do reino de Deus, estando frequente ou não na comunidade de fé. Lógico, por uma questão óbvia, se você está comprometido com o reino de Deus, naturalmente você vai procurar estar em comunhão com a comunidade de fé, porque é assim que a gente cresce, no convívio com os outros, né? Tanto cresce quando acerta, mas também cresce quando erra, porque é no convívio com o outro que a gente vai aprender a perdoar o outro, a tolerar o outro quando o outro faz uma coisa absurda e fala uma bobagem, e a gente olha e fala: meu Deus do céu, não acredito que 40 anos de igreja o sujeito ainda está com essa cabeça, né? Tem, né? De vez em quando a gente encontra, eu vou usar uma expressão aqui que você possa, para você poder entender isso, não entenda da maneira errada. Há uns anos atrás tinha os anões do orçamento, lembra? Na igreja também tem os anões da vida cristã. Quantos anos? 40 anos, 45 anos. Você olha para ele desse tamanho assim. Cresceu tanto de uma criança de 5 anos, desse tamanho assim, né? Já era para ser para usar a expressão popular, era para ser um pirulão, né? Era para ser um grandão. Pois é, mas continua pequenininho. Sabe por quê? Porque continua brigando com aquelas coisinhas que já devia ter aprendido, já devia ter superado, já devia ser coisa ultrapassada, tá? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Quando Paulo vem e diz assim: nós que somos fortes na fé, precisamos aprender a lidar com os que são fracos, porque nem todo mundo está no mesmo estágio de desenvolvimento na vida cristã. Você tem aquele que chegou outro dia e está aprendendo, e está ainda no caminho, está ainda se desenvolvendo. Você tem aquele que tem muito tempo e já é um sujeito adulto, né? O sujeito adulto na vida cristã, as coisas que acontecem, os problemas que acontecem na vida da igreja, deu um probleminha aqui, precisou consertar ali, precisou dar uma bronca ali e tal, ele não é mais atingido por isso, né? E por que ele não é mais atingido? Não é porque ele é insensível, não, é porque ele sabe que aquilo ali é coisa da vida, faz parte da vida cristã. Tem hora, né? Isso acontece na família da gente, né? Se você cresceu com um irmão ou com irmãos, você sabe como é que é, né? Tinha irmão? Tinha. De vez em quando brigava, de vez em quando tinha que botar um num canto da casa, outro no outro, né? Vai ficar sem poder ir fazer tal coisa que você queria, porque está de castigo, né? Por quê? Porque é criança. Depois que vira gente grande, os irmãos, na maioria das vezes, acabam se dando pelo menos razoavelmente bem, né? Tem uns que são meio difíceis de lidar, tá? Tem uns que são meio casca de ferida, né? Na família acontece isso, e aí não tem o que fazer, porque você não pode escolher irmão, né? Você não pode dizer assim: não, eu queria outro, esse aqui pula, né? Não tem como, né? A mesma coisa acontece na igreja. Você não chega na igreja e fala assim: fulano, cicrano, beltrano, esses são meus irmãos, os outros não gostam nenhum. Não é assim. Os filhos de Deus são filhos de Deus porque foram alcançados pela mensagem do Evangelho, são seus irmãos, seja do jeito que você gosta, seja do jeito que você não gosta, tá? Então aí Paulo vem aqui e diz assim: nós que somos fortes na fé, devemos ajudar os que são fracos na fé. Ajudar a fazer o quê? A carregar as suas cargas, e não nos agradar de nós mesmos. Quais são as cargas de quem é fraco na fé? É o sujeito que está aprendendo, ele está ali no meio da sua trajetória, ele ainda não tem a maturidade que deveria ter, e aí você tem que ter o quê? Um pouquinho de paciência quando ele faz coisa errada, quando ele faz escolhas erradas, quando ele faz escolhas de coisas que não têm importância.
Vou te dar um exemplo aqui, bem simples, e que todo mundo sabe, porque quem acompanha as notícias aí tá sabendo, né? Vocês acompanharam aí durante o carnaval, estava lá tendo carnaval na Bahia, né? E apareceu lá uma artista que diz que se converteu, e aí ela foi lá e falou assim: olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui, o mundo daqui 5 ou 10 anos vai acabar, porque Jesus vai voltar e o apocalipse vai acontecer numa festa de carnaval, né? Se a gente fosse usar uma expressão bíblica para adjetivar isso, eu diria: lugar errado, momento errado, para as pessoas erradas, não era isso que você tinha que ter feito. Ah, mas você está criticando, ela pelo menos anunciou. Mas só você viu o que ela anunciou? O que ela anunciou é uma bobagem monstruosa. Por quê? Porque desde o final do século I até hoje, já marcaram 400 mil vezes a vinda de Cristo e a vinda do Apocalipse. Ela não é a primeira. Eu nem sei o número que é, de tanto que já teve, né? De tanto que já teve. E aí a pessoa vai lá e fala: não, porque daqui 5, 10 anos, até que ela foi generosa, né? Daqui 5, 10 anos, né? Já marcaram, os adventistas já marcaram, as igrejas que saíram da reforma, várias delas marcaram, antes da reforma também marcaram, né? Já teve gente de todo lugar, de toda época, marcando a vida de Cristo. Aí você vai dizer assim: você está querendo dizer que isso é ser fraco na fé? Sim, devia ter aprendido Bíblia. Se tivesse aprendido Bíblia, saberia que o Apocalipse não fala de fim de mundo. Saberia que o Apocalipse foi escrito na época da perseguição da igreja, no primeiro século, primeiro na época de Nero, e depois ele foi reusado, foi reestilizado ou reaproveitado na época de Domiciano, outro imperador romano. Domiciano, que por sinal era chamado de Neros Redivivos, ou seja, era o Nero que voltou. Lembra o Nero, que já tinha sido imperador? Era uma desgraça, era doido, né? Aí quando entra o Domiciano, os caras falam assim: veio outro Nero, né? O Nero perseguiu a igreja, e o Domiciano também. E o Apocalipse é uma carta enviada para a igreja dizendo assim: mantenha a sua fé, continue mesmo no meio da dificuldade. Por quê? Porque o Nero já foi, e esse que está aí também vai. Ele vai desaparecer, e o reino dele vai acabar. Sabe quem que vai ser o Senhor de todas as coisas? O mesmo que você já conhece, Jesus. Então não desista da sua fé por causa do que está acontecendo. Esse é o Apocalipse. Aí vem alguém no meio popular e fala que o mundo vai acabar porque vai acontecer o Apocalipse. Aí você olha e fala assim: falta de escola dominical. Se tivesse aprendido Bíblia, não estaria falando bobagem. Se tivesse estudado a Bíblia, não estaria falando bobagem, né? E teve gente, eu vi nas redes sociais: não, onde já se viu, vamos dar apoio para artista lá. Vou dar apoio para a bobagem que ela está falando? Não, até já recebi mensagem de colega falando assim: o que você achou da conversa dela? Bobagem, lugar errado, assunto errado e interpretação dela errada, né? Então isso é ser fraco na fé. Não é porque ela falou naquele momento, é porque ela falou de uma coisa que não tem base bíblica. É uma teoria? É uma linha da escatologia? Furada, que já foi descartada há anos. Ninguém na teologia séria acredita naquilo, né? Ninguém liga para aquilo, porque aquilo é uma bobagem, né? Não, mas vai vir o negócio do arrebatamento, a igreja vai sumir. Tinha música que a gente conhecia na igreja, lembra? O mercado está vazio, né? Lembra aquela música, né? Sua agitação parou, aviões sem seus pilotos caem para destruição. Por quê? Porque a igreja subiu. Isso é uma bobagem monstruosa, não tem na Bíblia. Isso é invenção. Isso aí é catar um monte de versículo para dizer o que eu quero, né? Então isso é ser o quê? Fraco na fé. Aí Paulo vem e diz assim:
Como é que você lida com alguém que é fraco na fé? Tenha paciência com ele, ajude. Por quê? Porque ele é fraco na fé, ele está aprendendo ainda, ele ainda é crianção, não é? Quando você pega um crianção, o que você tem que fazer? Trata como crianção, não é assim? Não é assim que os pais fazem com os filhos? O filho, tem filho que é assim, né? É rebelde sem causa. Tem os que são rebeldes com causa, mas são poucos. A maioria são rebeldes sem causa. Aí o pai com a mãe fala assim: eu já vi esse filme, eu também já passei por essa fase, quando eu era mais novo, né? Então você lida e vai e continua até que passe aquela fase. Passou aquela fase, o que você faz? Legal, já virou gente grande, não preciso mais me preocupar, porque já virou alguém com consciência das coisas, tá? Como é que você lida com o fraco na fé na igreja? O que Paulo fala? Você que é forte na fé, ajude o que é fraco, ajude para que ele possa também se desenvolver, para que ele se torne gente grande, né? Não comece a achar que você é muito melhor do que ele, pelo contrário, cada um de nós deve agradar o seu irmão para o bem dele, a fim de que ele cresça na fé, né? Você deve agir de uma forma que aquilo que você faz ajuda o outro a crescer. Ó, irmão, ó, você ouviu isso aí? Então, ó, não é assim não, tá? Vem cá, deixa eu explicar para você como é que é, né? Ó, tá vendo? Ó, isso aqui é uma teoria, isso aqui não é assim, né? Não tem base isso aqui e tal. Mas como é que você vai fazer isso? Você tem que ser forte na fé, né? Tem que conhecer a escritura, né? Por quê? Porque quando não conhece a escritura, o sujeito fica assim: será que é assim mesmo? Agora já não sei mais. 40 anos de igreja, não sei como é que é. Até a dó, né? E aí então, Paulo vai dizer uma coisa aqui, que aponta para isso que eu estou falando. Olha aí, o versículo 4: porque tudo o que está nas escrituras foi escrito para nos ensinar, a fim de que tenhamos esperança por meio da paciência e da coragem que as escrituras nos dão. Tudo que foi escrito serve para quê? Para nos ensinar. Mas aí o sujeito não lê a Bíblia, ele não estuda a escritura. O único contato que ele tem com a escritura é uma vez na semana, quando ele vem na igreja, e aí o pessoal senta lá, e aí você fala: nossa, você viu o culto? Tem um monte de leitura, teve uma no começo, depois teve uma para confissão, depois teve duas, uma de Antigo Testamento, outra de Novo, depois o pastor pegou outro texto, não era nenhum daqueles dois, outro texto para falar: nossa, para que tem que ficar lendo tanta escritura desse jeito? Porque a escritura serve para nos ensinar. Paulo está dizendo isso, a escritura serve para nos ensinar, não é para ficar, como é muito comum, né? Evangélico tem essa mania, né? O sujeito pega a Bíblia, coloca lá na sala, em cima de um pedestal, aberta no Salmo 23, né? Ou então no Salmo 91, não é amuleto para proteger a casa não, tá? Não é sal grosso, não é para tirar mal olhado, não serve para coisa nenhuma se tiver lá parada. Sabe para que serve? Para nos ensinar, e só tem um jeito de aprender: lendo. Pastor, eu tenho muita dificuldade de ler, porque, você tem dificuldade de ler a tradução na linguagem de hoje? Se você estivesse falando do Almeida, se estivesse falando da Bíblia de Jerusalém, que tem a linguagem mais técnica, tudo bem. A Bíblia na linguagem de hoje, meu amigo, é muito fácil de entender o que está escrito, né? Mas é tradução, eu não acredito, não confio muito nela. Então aprenda grego, aí você vai poder estudar o texto no original. Tem muita coisa que não dá para ver na tradução, verdade, né? Mas não adianta ficar lá aberta no Salmo 91 para proteger a casa, precisa ler, precisa estudar, porque quando você estuda, ela nos ensina. Eu não sei por onde eu começo. Comece pelo Evangelho, leia os Evangelhos, você vai encontrar o que Jesus está ensinando, o que ele está fazendo, como que ele está fazendo, né? Não tem outra forma de aprender Bíblia, não dá para ficar esperando uma vez na semana ter aula de escola dominical, né? E às vezes a gente nem tem a escola dominical, porque tem festa, porque tem isso, porque tem aquilo, e acaba não tendo. E aí você ficou 2 semanas sem ler nada? Não dá, né? O sujeito não deixa de ler o gibi, não deixa de ler as fofocas que aparecem
no YouTube, no Google, no, como é que chama lá? Nos Quai da vida, como é que chama o outro? Facebook, aí vai, né? Ele lê tudo, mas Bíblia dá uma trabalheira, esse negócio é muito difícil de ler, né? E aí o que acontece? Vai para a igreja e continua falando do arrebatamento, que Jesus vai voltar e levar a igreja. Para com essa bobagem, tá? Então, o que Paulo fala? Você deve lidar. Como é que você faz para lidar com esse que ainda acredita nessa bobagem toda? Ajude para que ele cresça. Mas só tem um jeito de você ajudar eles, tem que saber também, né? Precisa aprender também, né? Oi? Se ele quiser aprender. Tem gente que não gosta de estudar, não gosta de aprender, né? Pode botar o microfone, Antônio? Participação na escola dominical, eu acho muito importante para esse crescimento cristão, porque a leitura é muito interessante. Eu confesso que até eu mesmo que seja fácil a leitura, eu não consigo interpretar da mesma forma que você faz essa interpretação, no caso do seu conhecimento, do contexto em que ocorreu essas nos eventos que a gente está lendo ali. Perfeito. E eu confesso que eu continuo na escola dominical mais do que lendo, embora Sim. Concordo com você. E a escola dominical tem justamente essa função, da gente entender, e por isso escola dominical deve ser sempre voltada para a aprendizagem da Escritura. Ainda que você escolha um tema, ainda que você escolha uma carta, ainda que você escolha uma revista, as lições precisam sempre ensinar Escritura, tá? Então, aí eu concordo com você. O que acontece quando mas a gente vem, o pastor vai lá e fala dos detalhes, como é que era a sociedade, como é que funcionava, o que era a mentalidade da época. Pois é, mas essa é a função dele. A função dele, aliás, na nossa igreja nós chamamos o pastor de presbítero docente, que é o quê? O responsável pelo ensino. Então ele tem mais que saber mesmo, e ele tem mais que ensinar mesmo, né? Não é nada mais do que obrigação dele, né? Se o pastor chegar lá e ficar glória a Deus, aleluia, e não ensinar coisa nenhuma, você fala, meu amigo, peraí, cadê a sua função principal, que é a de ensino, né? Então tem mesmo. E a gente aprende, lógico, é lógico que é mais fácil a gente aprender quando alguém vem e dá o background, né? Dá o contexto, o que estava acontecendo, o significado daquilo, lógico, né? É muito mais fácil, né? Mas, por exemplo, hoje nós falamos aqui de um texto do paralítico que foi curado, né? Provavelmente você já leu esse texto em alguma ocasião que não era no culto, né? Você é obrigado a saber tudo o que está acontecendo ali? Lógico que não, mas você sabe, quando você lê, você fala assim, puxa, olha aqui, ó, Jesus curou o sujeito, os caras levaram lá o doente, né? Não é a mesma coisa do que Jesus estava andando no caminho e o cara chamou ele. Não, esse evento é diferente, tem alguma coisa que pode me ajudar a entender aqui por que Jesus fez isso. Por que Jesus falou que os caras lá tinham fé, né? Então, mesmo que você ouça uma pregação, né? Isso às vezes acontece aqui. Dona Ruth de vez em quando fala assim, ó pastor, ó, tem anotação aqui, você falou desse texto não sei que data, né? Então, ó, teve um dia lá, eu anotei aqui, você falou desse texto, só que agora você falou diferente, né? Por quê? Porque quando eu estudei na outra vez, o foco era um, agora o foco é outro. Por quê? Porque a realidade mudou, a igreja mudou, eu mudei, né? E a gente vai apresentar outra forma de entender o mesmo texto. E essa é a grande riqueza da Escritura, ela sempre nos ensina coisas novas, mesmo que você saiba aquilo que está acontecendo, né? Você sempre encontra coisas novas para nos orientar, tá? Então isso é muito legal quando a gente estuda a Escritura, tá? Então,
A orientação de Paulo é: você deve fazer o quê? Você deve lidar com aquele que é mais fraco, com paciência, sabendo que você pode ajudar para que ele também cresça, para que ele também se desenvolva, para que ele também se torne adulto na vida cristã, né? Por isso que Paulo fala, a Escritura serve para nos ensinar. Então aprenda com a Escritura, porque daí quando você vai falar para o irmão: ô irmão, não é assim, você sabe do que está falando, né? Não precisa ser, não, isso aí eu não vou nem falar, não precisa ser o pastor para falar, não. Ô irmão, peraí, isso aí não é assim, né? A gente aprendeu já que esse texto aí fala de outra forma, não é desse jeito aí, né? Então a gente pode ajudar o outro para que ele também cresça. Pode falar, Miriam. Só tem coisas que são inquestionáveis. Por exemplo, Mateus 24:16. Jesus continuou dizendo: mas ninguém sabe nem o dia nem a hora em que tudo isso vai acontecer. Nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Se ela tivesse lido esse versículo, ela não daria data, entendeu? Ela falaria assim: Jesus falou que ninguém sabe, nem ele, nem os anjos, só o Pai. Não sou eu que vou dar palpite, tá certo? Mas para isso precisa o quê? Conhecer a Escritura, né? Em vez de repetir bobagem que aprendeu em algum lugar, não sei onde ela frequenta, não é problema meu, não tenho nada a ver com o grupo que ela participa, mas aprendeu uma coisa superada, uma teoria que não funciona e que hoje ninguém mais acredita, né? A não ser meia dúzia aí que continua repetindo esse tipo de coisa, tá? Então, a primeira parte do texto fala sobre como lidar com o fraco, né? E aí na segunda parte, Paulo vai falar, olha aí, está no 7 em diante, ele diz assim: portanto, aceitem uns aos outros para a glória de Deus, assim como Cristo aceitou vocês. Essa é a segunda parte que explica a primeira, tá? Essa segunda parte, esse versículo em especial, ele é muito importante nesse capítulo, porque o que Paulo faz aqui, e com isso também a gente já fecha a nossa conversa aqui, porque é o foco para entender a primeira parte. Na primeira ele não falou que vocês que são fortes devem lidar com os mais fracos de uma maneira que ele também cresça? Agora o que ele faz? Ele fala assim: vocês devem aceitar os irmãos, inclusive os fracos. De que forma? Da mesma maneira que Cristo aceitou vocês. E aí, do que Paulo está falando? É fácil, vamos voltar lá para o capítulo 1. O tema principal da carta de Romanos está lá no capítulo 1, versículo 16 e 17, tá? Se você voltar lá no capítulo 1, você vai encontrar a ideia fundamental que Paulo vai desenvolver em toda a carta. Ele diz assim, vou até ler o texto aqui para você ver, olha aqui, eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os não judeus, pois o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita. O Evangelho mostra como é que Deus nos aceita, é por meio da fé, do começo ao fim. Como dizem as Escrituras Sagradas, viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. Viu o que Paulo acabou de dizer? Lá anunciando o tema principal do Evangelho. Agora ele diz assim no 7 do capítulo 15: portanto, aceitem uns aos outros para a glória de Deus, assim como Cristo aceitou vocês. Ou seja, voltando lá no capítulo 1, que a gente já estudou aqui, lá no começo, lembra que eu disse para vocês? Paulo diz assim: vocês diante de Deus são inaceitáveis porque são pecadores, mas Deus, por meio do seu Filho, aceita vocês pela sua graça. E como é que você aceita? Por meio da fé. A fé é a resposta do ser humano para essa graça de Deus. Você não escolhe Deus, você é aceito por Deus, e porque Ele te aceita, você passa a fazer parte
da sua família, que é a igreja, a comunidade de fé, certo? Então vocês foram aceitos por Deus, você não fez nada, você simplesmente foi aceito por Deus. Isso é que é graça. Se você tem alguma participação, deixou de ser graça e virou mérito seu. Mas o que Paulo falou lá no capítulo 1 foi o quê? Não tem mérito seu, você foi aceito por Deus. Agora vem no capítulo 15 e ele diz o quê? Vocês devem aceitar os irmãos, inclusive aquele que fala abobrinha, inclusive aquele que você olha e fala assim, meu Deus do céu, só Jesus na causa, né? Aí você vai dizer assim, mas tem irmão assim? Tem, em todo lugar, em todas as comunidades de fé, você tem irmão que está brigando por coisa que não tem mais importância, tem gente que mistura Jesus com Genésio, né? Tem gente que mistura as coisas, e aí Paulo fala o quê? Você deve aceitar o irmão. Mas o irmão é meio atrapalhado. Aceita o irmão do jeito que ele é, do mesmo jeito que Jesus aceitou você. Jesus aceitou quando você não merecia, aceite o seu irmão do mesmo jeito. Mas ele não merece, não tem problema, ele é seu irmão do mesmo jeito, né? E aqui eu tenho que voltar àquele exemplo que eu dei da família, né? Você escolheu os seus irmãos? Eu queria que o meu irmão fosse assim, assim, assado. Não é de outro jeito, né? Tá certo? Tem irmão que se dá muito bem, tem irmão que não, mas é irmão, mesmo que seja uma porcaria. Sabe como é que é na igreja? Mesma coisa. E tem irmão que é maravilhoso, nossa, o cara é uma gente boa pra caramba, a gente conversa, a gente aprende com ele, a gente é edificado por aquilo que ele fala, edificado por aquilo que ele faz, é uma bênção na vida da gente. Tem aquele outro irmão que fala, meu Deus do céu, que haja paciência, então, é irmão do mesmo jeito. E como é que eu tenho que lidar com ele? Aceite o seu irmão do mesmo jeito que Jesus aceitou você. Ele não merece, mas você também não era merecedor de ser aceito por Deus, e foi. Então faça da mesma forma. Por quê? Porque o objetivo é que você, que já é forte na fé, que já é adulto na fé, ajude para que ele cresça e se torne também forte na fé. Aí ele deixa de ser mala, aí ele deixa de ser carga a ser carregada, né? E não pense que Paulo não sabe disso. Tem um outro texto de Paulo que ele escreve lá em outra carta para os Gálatas, ele fala assim, você tem que aprender a carregar a carga um do outro, né? Por quê? Porque tem irmão que é o seguinte, meu amigo, você carrega ele e a carga junto, ou ele não vai para lugar nenhum, porque o sujeito tem dificuldade. Então faça o quê? Carrega a carga do outro, né? Mas o irmão é teimoso. Ele e a torcida do Flamengo, já viu gente teimosa? Tem, mas eu já falei para ele que não é desse jeito, mas é teimoso, ele não abre mão. Então continua com ele do mesmo jeito, aceite do mesmo jeito que Deus aceitou você. Parece ser uma orientação que você fala, Paulo está de brincadeira, né? Paulo está dizendo, eu vou ter que lidar com... exato, bem-vindo ao reino de Deus. O reino de Deus não é para gente perfeita, e se você acha que é perfeito, e você acha que você é melhor que os outros, não entendeu o reino, mesmo que você seja forte na fé, você também é pecador, você também foi aceito por Deus da mesma forma, tá? Por isso Paulo vai fazer essa orientação. É forte? Aceita o que é fraco, ajude. Não é forte? Conte com a ajuda de quem é, tá? Agora não se julgue melhor do que é, né? Tem muita gente hoje em dia, os evangélicos têm essa mania faz muito tempo, né? O sujeito acha que porque ele é da igreja, porque ele é evangélico, porque agora evangélico ganhou visibilidade na sociedade e tudo mais, ele é a última bolacha do pacote. Não é, está cheio de evangélico hoje no Brasil, isso é muito comum, está cheio de evangélico, que de evangélico tem só o nome, o que vive não tem nada a ver com o reino de Deus, as opiniões, a maneira de ver a realidade, a maneira de interpretar a realidade, a maneira de interpretar a vida na sociedade, não tem nada de reino de Deus, mas ele se diz evangélico e acha que é a última bolacha do pacote.
Não é, tá? Então nós precisamos ter essa atitude de Paulo, e com isso a gente finaliza a nossa conversa hoje aqui. Como é que você deve fazer? Se você se coloca como Paulo faz aqui, entre os que são fortes na fé, aprenda a lidar com os que são fracos, aprenda a ajudar para que ele cresça, aprenda a lidar com ele para que ele também se torne forte na fé. Se você achar que você não está lá muito forte, conte com a ajuda de quem é forte. Se você estiver naquele que é fraco na fé, né? Ou como eu disse lá no começo lá, né? Que ainda é anãozinho na vida cristã, devia ser um marmanjão e ainda está anãozinho, conte com o que é forte na fé, né? Agora não dê uma de teimoso. Não, eu chamo isso sempre de síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, vai coisa nenhuma. Ou você deixa Deus mudar a vida para que você se torne gente grande, ou você vai ser Gabriela mesmo, vai ser, quem que é? Turrão, sempre pensei assim, sempre vi as coisas assim, nunca vou mudar. Não tem nada mais chato no mundo do que alguém que não é capaz de mudar de opinião, não tem, né? Você mostra para ele que não é daquele jeito, não, vê lá, porque olha quantos anos eu tenho, eu não vou mudar. Beleza, continua sendo anãozinho, é opção, né? Agora Paulo está dizendo o quê? O ideal era que você se tornasse adulto, né? Se tornasse forte na fé. Se você é forte, ajude quem não é. Se você não é forte, conte com a ajuda de quem é, tá? Se você é teimoso demais, uma boa dica para você: fale para Deus assim: Senhor, o Senhor não quer me ajudar a deixar de ser teimoso demais, não, hein? Porque talvez esse seja o meu maior defeito, é síndrome de Gabriela. O Senhor não quer me ajudar a eu deixar de ser Gabriela e eu virar alguma coisa melhorzinha, né? Eu virar alguma coisa que seja já alguém adulto, né? Que não fica precisando de todo mundo para cuidar dele, né? Talvez essa seja a melhor forma, se a gente se considera turrão demais, né? Pessoa que é teimosa demais, tá? Se você for teimoso, faz essa oração para Deus, não precisa me falar que né? Você tem que falar para Deus, é Deus que tem que mudar você e não eu, né? Aliás, eu não quero mudar ninguém, eu quero que você seja mudado pelo próprio Deus, para que você se torne adulto na vida cristã, e aí você vai poder ajudar aquele que é mais fraco, e sempre vai ter gente mais fraca, porque as pessoas estão em níveis diferentes do desenvolvimento. É assim em todas as comunidades de fé, aqui não é diferente, tá bom? Muito bem, semana que vem nós continuamos com a segunda parte do capítulo 15, tá bom? Por hoje ficamos por aqui.